Olá! Como vocês estão? A paz do Senhor para todos, que Deus esteja conosco. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de orar com vocês. Eu peço que vocês fechem seus olhinhos e me acompanhem nessa oração. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que nós temos de ouvir da sua palavra e de sabermos que nós não podemos temer nenhum mal, porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Te agradeço, Pai, por todas essas coisas, por todas as coisas que o Senhor faz, que o Senhor ainda irá fazer. Muito obrigada, Jesus. Amém. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que está muito comum, que está muito na moda, né? Sobre o medo. O que é o medo? Você sabe me dizer? O medo é quando a gente sente assim, se sente ameaçado, quando a gente se sente assim, apreensivo com alguma coisa e a gente fica amedrontado, né? A gente fica com o nosso coração batendo mais forte e a gente tem muito medo de tudo e a gente fica assim, chega até às vezes tremer de medo, não é? E eu quero dizer para vocês o seguinte: todos nós temos medo. Você sabia? Você pequeno, você adulto, você velhinho, todos nós sentimos medo em algum momento. Mas você sabia que nem sempre esse medo é de verdade? Às vezes esse medo só tá aqui, ó, na nossa cabeça. Eu quero contar para vocês, lá em Marcos, lá na Bíblia, lá em Marcos capítulo 6, conta uma história onde os discípulos tiveram muito medo. E eu queria que vocês lessem aí na casa de vocês sobre essa história, quando eles estavam, eles foram, né, passear de barco, foram para o mar, né? E nesse tempo Jesus saiu, né? Jesus estava com eles e saiu. E Jesus foi orar sozinho em outro lugar e deixou os discípulos ali no meio do mar sozinhos. E passou o tempo e Jesus continuou orando, e os discípulos tiveram muito medo, porque o mar começou a se revoltar. Começou a entrar água no barco, começou a molhar todo mundo começou a ficar nervoso, porque eles estavam no meio do mar. Se eles caíssem ali, eles iam morrer. E eles ficaram com muito medo. Ai, olha o medo. Só que Jesus estava orando, não estava? E o que aconteceu? No meio disso tudo, Jesus voltou até eles. Mas Jesus voltou como? Ele pegou outro barco para chegar neles? Jesus veio andando sobre as ondas. Oi? Jesus fez o quê? Exatamente. Ele era a única pessoa que tinha esse poder de andar sobre as ondas. O mar estava lá, ó, revoltado, onda para todo lado, uma ventania, aquela chuva, e Jesus veio andando sobre as ondas. Quando Jesus começou a chegar meio perto assim dos discípulos lá no barco, né, no meio do mar, eles começaram a olhar e eles não reconheceram que era Jesus. Eles ficaram com mais medo ainda, porque eles acharam que era um fantasma. E eles faziam, é um fantasma! O que nós vamos fazer agora? Nós vamos morrer! E Jesus, andando por sobre as ondas, falou assim: gente, calma, sou eu, Jesus, não precisam temer. E todo mundo ficou
Jesus, que legal! Você veio salvar a gente! E eles acreditaram, menos um. Pedro, Pedro, teimoso Pedro. O Pedro falou assim: não, peraí. Se você é Jesus, então me faz fazer isso aí que você está fazendo. Eu quero fazer igual você. Se você é Jesus, me prova. E aí Jesus falou assim: então vem, toma coragem e vem. E Pedro começou a andar sobre as ondas, igual Jesus. Mas aí ele teve medo. Quando ele viu que ele estava pisando por cima do mar, ele falou: ai, o que eu estou fazendo? O medo. E começou a afundar. Imagina Pedro naquele mar barulhento, aquele mar bagunçado, afundando. Ele falou: agora eu morri. E Jesus já logo pegou ele pela mão e falou: ei, eu tô aqui. E eles voltaram para dentro do barco e o mar se acalmou. Olha que delícia! Jesus, ele diz exatamente isso: eu estou com vocês todos os dias. Não importa se você tem medo, não importa se você está duvidoso, eu estou com você. Olha que legal, Jesus salvou Pedro ali e faz isso com a gente também todo dia. É ou não é? E aí o que aconteceu? O mar se acalmou. Ai, que delícia! A fé de Pedro foi tão pequena, ele teve tanto medo, mas Jesus estava ali com ele, salvou a ele e os outros discípulos. E eu quero dizer para vocês que Jesus também está com você, viu? Eu vou contar a história da Estela. A Estela é uma estrela. Claro, o nome dela diz isso. Olha a expressão dela. Você consegue ver daí a expressão dela? Ela está com uma expressão de medo, porque a Estela era uma estrelinha pequena e medrosa. E aí um dia, estava chovendo muito forte, estava chovendo com raios e trovões e aquela coisa toda, e aquele barulhão. E aí uma outra estrela lá falou para ela assim: meu Deus, o céu vai cair com essa chuva. E a Estela acreditou. E a Estela ficou com tanto medo, tanto medo, tanto medo, que ela começou a ficar com medo até quando as nuvens apareciam lá na outra parte, lá longe. Quando as nuvens começaram a vir, ela começou a sentir muito medo. E ela ficava com medo do que ia acontecer. Já pensou o céu cair? Para onde as estrelas vão? O que eu vou fazer da minha vida? Esse medo que a Estela sentia fazia ela travar e se sentir sozinha. E ela chorava e ela tinha muito medo. Até que um dia, Just, o nosso solzinho super alegre, apareceu e falou: Estela, o que você tem? Por que você tá desse jeito? E a Estela falou assim para ele: Just, meu solzinho querido, a gente vai perder o céu. Se continuar chovendo, a gente vai cair, o céu vai acabar. E Just, confuso, falou: gente, como assim? Se Deus colocou o céu lá, o céu não vai cair. Estela, quem te falou isso? Aí ela falou: a minha amiga. Aí ele falou: não, foi só uma forma dela dizer, uma forma de falar. Não é verdade que o céu vai desabar. Não é real. Esse medo tá só na sua cabeça. Você entendeu errado o que ela disse.
O céu não vai cair. Nós, todos que moramos aqui no céu, vamos permanecer no mesmo lugar. Tá tudo bem. E aí a Estela olhou para ele e falou: opa, peraí. Gente, que confusão que eu fiz. Aonde eu fui parar com essa ideia? Tava tudo errado. E aí o que a Estela fez? Conseguiu acalmar o seu coração e entender que o medo não pode dominar a vida dela. E a gente é assim também. Às vezes nós sentimos uns medos que não são de verdade. São medos que colocaram na nossa cabeça e que não podem dominar a nossa vida. A gente precisa vencer esses medos. Às vezes é difícil de vencermos, é difícil da gente entender o que está acontecendo. Mas lembra lá no começo, o que eu contei? O que Deus fez, né? O que Deus faz? Ele está conosco todos os dias. O que Jesus fez com os discípulos? Salvou. Ele está ali e Ele está aqui. Todos os momentos. Existe um versículo que eu gosto demais, lá no Salmo 23, e eu vou falar ele para vocês na linguagem de hoje, tá? Para que vocês entendam mais facilmente. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não vou temer nada, porque o Senhor, Deus, está comigo. Senhor, tu me proteges e me diriges. Olha que legal! Ele está conosco todos os dias. E eu quero deixar isso para vocês, que vocês tenham esse entendimento de que o medo não pode nos dominar. Amém? Vamos lá às nossas atividades. Olha só que legal. Vou mostrar para você, a Estela tá aqui, esta parte vocês já têm, né? E nós vamos colocar as expressões, a expressão aqui da Estela, que é a expressão de medo. Aqui está o versículo que eu falei para vocês agorinha, lá no Salmo 23, versículo 4, tá? E aí essa é a primeira atividade que vocês vão fazer. Recortar e colar, tá? Recortar daqui e colar na Estela aqui. Próxima atividade é aqui, ó. Isso aqui vocês já têm preenchido, tá? E aí vocês vão fazer aqui, ó. Pinte e desenhe a Estela. Olha só, tem pontinhos aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas quando vocês pegarem a atividade de vocês, vocês vão estar olhando aí, vão estar vendo, tá? Pontilhadinho para vocês fazerem a Estela bem bonita. E aqui embaixo vocês vão levar a letra com a setinha no quadradinho certo para descobrir a frase que eu não vou falar para vocês que vão descobrir sozinhos, tá bom? E por hoje é isso, meus amores, e que o Senhor possa estar no nosso coração, acalmando o nosso coração, quando o medo vier, quando a angústia vier, a tristeza vier, que Ele possa estar sempre presente, que a gente possa estar acreditando, porque Pedro não acreditou e quase afundou, né? Então nós temos que acreditar e entender que Deus está conosco, nos protegendo, ainda que a gente ande por um lugar muito ruim, Ele está ali, segurando na nossa mão. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos segura pela mão e o Senhor não permite que nada de mal nos aconteça. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está presente, o Senhor me sustenta e o Senhor segura em mim, para que eu não caia e eu não desista.
Te louvo, Senhor Jesus, por cada criança, por cada família que estará assistindo esta aula. Te louvo, Senhor Jesus, e te peço que o Senhor também faça com eles, assim como o Senhor fez com os discípulos. Acalma a tempestade, acalma o mar e cuida deles. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Um beijo e a paz.